Já parou para refletir sobre a maneira como você ora? A Bíblia nos adverte sobre algo muito mais profundo do que apenas palavras ditas em silêncio. Você sabia que, até mesmo a forma como nos posicionamos ao orar pode revelar o verdadeiro estado de nossa alma? Como um simples gesto, como se deitar durante a oração, pode se tornar uma verdadeira entrega ao Criador. Hoje, vamos explorar uma reflexão poderosa sobre a postura na oração, algo que vai além da convenção e que pode transformar a profundidade da sua comunicação com Deus. E se a forma como você se posiciona diante de Deus refletisse sua disposição interior? Será que, ao orar, estamos realmente nos entregando de corpo e alma? Neste vídeo, vamos examinar o que a Bíblia realmente nos ensina sobre a postura física durante a oração e como isso pode refletir nossa verdadeira rendição. Fique até o final e descubra como, ao alinhar corpo, mente e espírito, você pode experimentar uma transformação profunda na sua conexão com Deus. Quando o sol começava a se pôr sobre a cidade, em uma noite fria de inverno, uma pequena igreja em um bairro tranquilo se preparava para uma reunião de oração. Seus membros, com os rostos cansados, estavam prestes a se reunir em um momento de reverência. Mas algo peculiar aconteceu naquela noite. Um dos membros, que havia sido um fervoroso líder espiritual durante anos, se levantou e, antes de se ajoelhar como de costume, foi até o altar. Ele se deitou no chão, em uma postura inesperada. Quando os outros membros o viram, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Alguns se entreolharam, curiosos. Outros se perguntaram: por que ele fez isso? O que isso significa? A cena foi chocante, mas também profundamente significativa. Aquela postura, aparentemente simples, revelava algo mais profundo do que apenas um ato físico. O que ele estava fazendo não era apenas um gesto, era um reflexo de uma conexão espiritual. Algo dentro dele, algo que ele não conseguia expressar apenas com palavras, precisava ser manifestado por meio do corpo. Ele não orou deitado porque estava confortável ou cansado. Ele orou assim porque estava buscando algo mais profundo, uma rendição total. Naquele momento, ele sabia que a postura não era apenas física, mas uma extensão da alma, uma maneira de expressar sua reverência diante de Deus. Essa cena nos leva a uma questão fundamental. A postura que adotamos ao orar realmente importa. Muitos de nós oramos enquanto estamos sentados, deitados ou até mesmo andando, sem realmente refletir sobre o que nosso corpo está dizendo. Mas o que acontece quando paramos para considerar que a maneira como nos posicionamos fisicamente pode refletir a profundidade espiritual da nossa oração? Há algo de profundo em como nos apresentamos diante de Deus. A Bíblia nos ensina que, ao orarmos, nosso corpo não deve ser visto apenas como um recipiente passivo, mas como uma parte integral de nossa adoração. Quando oramos, não estamos apenas falando, mas também estamos nos posicionando. E muitas vezes, a posição do nosso corpo pode expressar algo que nossas palavras não conseguem alcançar. Mas como saber se a forma como estamos orando está de acordo com o que Deus espera de nós? A resposta pode estar nas Escrituras. Em diversas passagens bíblicas, vemos personagens que se colocaram em posturas específicas para se aproximar de Deus de maneira mais profunda. Mas, será que, em meio à agitação da vida moderna, não temos negligenciado essa prática? Será que a nossa oração não se tornou mais uma rotina, uma formalidade ou até uma simples distração? O que os grandes exemplos bíblicos podem nos ensinar sobre a verdadeira reverência na oração? Como a postura física pode ser uma ferramenta poderosa para alinhar nossa alma com o Espírito? Essas são questões cruciais que exploraremos ao longo deste estudo. Ao longo deste caminho, não vamos apenas refletir sobre o que a Bíblia diz sobre a oração, mas também como podemos transformar nossa maneira de orar para que ela seja mais profunda, mais intencional e mais reverente. Não se trata apenas de orar mais ou de seguir regras, mas de buscar uma forma de nos aproximarmos de Deus com o coração totalmente aberto, refletindo essa entrega em cada parte do nosso ser,
incluindo o corpo. Cada ato de oração que realizamos, seja com palavras de louvor, súplica ou gratidão, é uma oportunidade de nos posicionarmos em reverência diante do Criador. E, ao entendermos a importância da postura física durante a oração, podemos começar a perceber como uma simples mudança pode transformar completamente a forma como nos conectamos com Deus. Olhando para os exemplos bíblicos, como o de Jesus em Getsêmani, vemos que a oração reverente vai além das palavras. Ela envolve total entrega e humildade. Jesus, diante da maior angústia de sua vida, não orou sentado ou deitado confortavelmente, mas se prostrou, com o rosto no chão, em total rendição. O que isso nos diz sobre a oração verdadeira? O que essa postura nos ensina sobre a importância da reverência ao orar? Neste vídeo, não estamos apenas discutindo um aspecto físico da oração, mas sim a transformação espiritual que ocorre quando nos apresentamos diante de Deus com reverência e intenção. Vamos explorar como a postura física pode servir como um reflexo da nossa atitude interior, uma expressão do que estamos realmente buscando em nossa comunicação com o Senhor. Agora, antes de darmos o próximo passo, convido você a se perguntar: quando foi a última vez que você orou com total entrega, refletindo a intensidade do seu espírito em sua postura? Se ainda não aconteceu, este é o momento de refletir sobre isso. O que Deus espera de você quando se aproxima dele em oração? A Bíblia oferece respostas e exemplos, e com isso, esperamos que você se sinta inspirado a explorar essa dimensão espiritual de forma mais profunda, alinhando não apenas sua mente e palavras, mas todo o seu ser em cada oração. Quando falamos sobre a oração, normalmente pensamos nas palavras que usamos, no momento de entrega, ou até mesmo na intenção do nosso coração. No entanto, um aspecto fundamental da oração é frequentemente negligenciado: a postura física. Como nossa postura ao orar pode influenciar nossa conexão espiritual com Deus? Será que o simples ato de se posicionar de maneira reverente pode fazer uma diferença significativa na profundidade da nossa oração? A importância da postura física na oração é mais do que um detalhe superficial ou uma mera formalidade. Ela reflete o que há em nosso interior, sendo uma expressão visível do que estamos sentindo e acreditando. Quando nos colocamos em posição de reverência, estamos nos entregando de corpo e alma ao Senhor, reconhecendo sua grandeza e soberania. A Bíblia está cheia de exemplos de como a postura de oração não é apenas uma questão de conforto ou conveniência, mas de respeito e humildade diante do Criador. Em uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, estudiosos investigaram como as posturas físicas podem afetar a confiança e o estado emocional das pessoas. Eles descobriram que, quando nos posicionamos de maneira ereta, com os ombros para trás e o peito aberto, nosso cérebro libera hormônios que aumentam a sensação de poder e controle. Esse efeito pode ser observado, por exemplo, em líderes de grandes empresas, atletas de alto desempenho e até em momentos de oração e meditação. O ato físico de adotar uma postura de confiança não apenas afeta nossa psicologia, mas também nossa conexão com o mundo espiritual. A Bíblia também nos ensina sobre a conexão entre o corpo e o espírito. Em 1 Coríntios 6, versículo 19, Paulo escreve: "O corpo de vocês é templo do Espírito Santo." Isso significa que nosso corpo não é apenas um veículo físico, mas uma extensão de nossa alma e espírito. Ao orarmos, nosso corpo deve refletir a atitude interna que estamos cultivando. Não se trata apenas de dizer palavras, mas de todo o ser estar em um estado de reverência e adoração. Quando ajoelhamos ou nos prostramos, não estamos apenas fazendo um gesto físico, mas expressando a totalidade da nossa entrega. Olhe para os exemplos de oração na Bíblia. O próprio Jesus, durante o momento mais angustiante de sua vida, quando estava no jardim de Getsêmani, não orou sentado ou deitado. Ele se prostrou com o rosto no chão, em total rendição ao Pai. Em Mateus 26, 39, está escrito:
indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Esse gesto foi um reflexo da profundidade espiritual da oração de Jesus. Ele sabia que não se tratava apenas de palavras, mas de uma entrega total, corpo, mente e espírito. Ainda em relação à postura de oração, podemos observar como, ao longo da história, grandes figuras espirituais também usaram suas posturas para expressar sua adoração e reverência a Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, encontramos vários momentos em que os profetas e reis se prostraram diante de Deus em sinal de humildade. O rei Davi, em 1 Crônicas 29:20, se ajoelha diante do altar e diz: Bendito seja o Senhor, o Deus de nosso pai Israel, de geração em geração, para todo o sempre. Essa atitude física de se ajoelhar simboliza um coração humildemente entregue ao Senhor. O próprio profeta Daniel também entendeu a importância da postura na oração. Apesar das adversidades que enfrentava na corte babilônica, Daniel continuava a orar de joelhos, 3 vezes ao dia, com o rosto voltado para Jerusalém. Em Daniel 6:10, lemos: Daniel, quando soube que o edito tinha sido publicado, entrou em sua casa e, em cima do seu quarto, com as janelas abertas para Jerusalém, se pôs de joelhos 3 vezes ao dia, orando e louvando ao seu Deus, como costumava fazer. A postura de Daniel não era apenas um hábito, mas uma expressão da sua fidelidade e reverência a Deus, mesmo em face da perseguição. Esse comportamento de ajoelhar-se, prostrar-se ou levantar as mãos em adoração não está limitado às páginas da Bíblia. Em muitas tradições religiosas ao redor do mundo, a postura física é considerada uma forma poderosa de se conectar com o divino. No cristianismo, a igreja primitiva e as tradições monásticas ensinaram que a postura de oração deveria refletir a atitude do coração. O monge, ao se ajoelhar, se prostrar ou erguer as mãos, estava não apenas adotando uma postura física, mas demonstrando uma atitude de humildade e submissão diante de Deus. Mas por que isso é tão importante? A resposta está no fato de que a postura física não é apenas um reflexo externo, mas também uma maneira de alinhar nosso ser com a vontade de Deus. Em uma cultura onde tudo é rápido e muitas vezes superficial, a oração pode se tornar uma rotina mecanizada, uma tarefa feita apressadamente antes de dormir ou enquanto estamos distraídos com o mundo ao nosso redor. Mas quando nos colocamos em uma postura de reverência, estamos dizendo ao nosso espírito: este momento é sagrado e eu preciso estar totalmente focado e entregue. No Salmo 95, versículo 6, lemos: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A reverência expressa na postura não é apenas uma ação física, mas um reflexo do respeito profundo que devemos ter pela presença de Deus. Assim como o corpo e a mente estão interligados, nossa postura reflete nossa adoração interna. Ajoelhar-se, prostrar-se ou levantar as mãos são formas de submeter nossa vontade à de Deus, reconhecendo sua soberania e grandeza. A postura física ao orar também pode ajudar a combater distrações e tornar nossa oração mais focada. Quando estamos deitados, muitas vezes a mente começa a vagar. O cansaço, as preocupações e até mesmo o ambiente ao nosso redor podem interferir em nossa conexão espiritual. Mas quando nos colocamos em uma postura de respeito, seja de joelhos ou com a cabeça baixa, nos forçamos a estar mais conscientes do momento presente e a nos concentrar totalmente em nossa comunicação com Deus. Além disso, ao nos colocarmos fisicamente diante de Deus em uma posição de humildade, estamos nos lembrando constantemente de nossa fragilidade e da grandeza de Deus. Como seres humanos, tendemos a buscar conforto e a oração se torna mais fácil quando estamos relaxados. No entanto, a Bíblia nos chama a andar além do conforto e da rotina. Ela nos convida a reconhecer a majestade de Deus e a nos apresentar diante dele com reverência, não apenas de palavras, mas também com nossos corpos. Em resumo, a postura física na oração não é um detalhe irrelevante,
mas um reflexo profundo de nossa atitude espiritual. Ela tem o poder de alinhar nosso corpo, nossa mente e nosso espírito com a vontade de Deus, ajudando-nos a orar de maneira mais intensa, focada e reverente. Quando tomamos a postura correta, não apenas estamos orando, mas nos entregando completamente ao Senhor, expressando nossa fé e submissão de maneira plena. Cada gesto de reverência, seja ajoelhar-se, se prostrar ou levantar as mãos, é uma declaração de nossa adoração e respeito, que vai muito além das palavras. É a expressão de um coração verdadeiramente devoto e comprometido com a oração. E assim, ao refletirmos sobre a importância da postura física na oração, somos convidados a fazer mais do que apenas orar. Somos convidados a nos aproximar de Deus com toda a nossa alma, mente e corpo, reconhecendo que Ele merece não apenas nossas palavras, mas também nosso respeito, nossa reverência e nossa entrega total. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que a postura na oração não é apenas uma questão de comodidade ou hábito, mas uma expressão profunda de nossa reverência e entrega a Deus. Em toda a Escritura, podemos identificar diversas situações em que a postura física foi fundamental para a manifestação de fé e devoção, não apenas como um gesto simbólico, mas como uma forma de alinhar o corpo e o espírito diante do Criador. Vamos explorar alguns desses exemplos para compreender o papel crucial que a postura desempenha na oração. Um dos exemplos mais notáveis é o de Jesus no jardim de Getsêmani. Este momento, registrado em Mateus 26:39, nos revela uma postura de total entrega e angústia. Quando Jesus enfrentava a dor de saber o que estava prestes a acontecer, a crucificação iminente, ele se retirou para orar. Não foi uma oração confortável. Ele não orou sentado ou deitado, mas se prostrou com o rosto no chão, clamando ao Pai: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa postura não foi apenas uma demonstração física de reverência, mas uma expressão do sofrimento interior e da total rendição ao plano de Deus. O gesto de Jesus em Getsêmani vai além de um simples ato de humildade. Ele se prostrou em um momento de extrema dor, reconhecendo que sua vontade era secundária à de Deus. Esse ato de se deitar prostrado no chão, com o rosto tocando a terra, é um exemplo claro de como a postura pode refletir o estado interior da pessoa. Jesus não estava apenas pedindo algo, ele estava entregando-se completamente à vontade do Pai, demonstrando que, por mais difícil que fosse a missão, ele estava disposto a cumprir o plano divino, por meio de uma rendição completa. Outro exemplo profundo vem do profeta Daniel. Durante seu período de exílio na Babilônia, Daniel manteve uma postura de oração consistente e reverente, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Em Daniel 6:10, vemos que mesmo quando um decreto do rei proibiu a oração, Daniel continuou seu hábito de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém e de joelhos. Ele não se curvou ao medo ou à pressão externa, mas manteve sua postura de fé. A sua oração não era feita em segredo ou de maneira superficial, mas era um ato público e visível, que refletia sua lealdade a Deus. A postura de Daniel também é um reflexo da confiança em Deus e da coragem de manter a fé em um ambiente hostil. Não apenas ele se ajoelhava, mas fazia isso em um local visível, afirmando sua fé diante de todos, sem se esconder. Esse gesto de se ajoelhar ao orar não era apenas um reflexo de humildade, mas uma postura que expressava sua confiança em Deus e sua obediência aos princípios espirituais, mesmo quando isso significava enfrentar perigo. No Antigo Testamento, encontramos também o exemplo do rei Davi. Davi, conhecido por sua devoção a Deus, nos apresenta várias cenas de oração, onde a postura física desempenha um papel central. Em 1 Crônicas 29:20, Davi se ajoelha diante do altar de Deus e diz: Bendito seja o Senhor, o Deus de nosso pai Israel, de geração em geração, para todo o sempre. O rei Davi, apesar de sua posição de autoridade e poder,
se ajoelha em sinal de humildade diante do Senhor. A postura de Davi simboliza o reconhecimento de sua dependência de Deus e a submissão de seu coração ao Criador, apesar de seu título e sua autoridade. Em 1 Reis 8:54, também vemos uma cena significativa onde o rei Salomão, ao terminar sua oração na dedicação do templo, se levanta de seus joelhos e se posiciona diante de Deus. Esse ato de se ajoelhar durante a oração expressa tanto o respeito por Deus quanto o desejo de que o templo fosse um local dedicado ao culto e à adoração, um lugar onde a presença de Deus fosse reverenciada. Para Salomão, a postura de ajoelhar-se era uma forma de mostrar que ele reconhecia que a soberania de Deus transcende qualquer poder humano ou autoridade terrena. Em todos esses exemplos, a postura não era apenas uma forma física de se apresentar diante de Deus, mas uma verdadeira expressão do coração. Quando Daniel orava de joelhos, quando Davi se prostrava e quando Jesus se lançava no chão, esses gestos físicos demonstravam uma entrega total, uma rendição que vai além das palavras e das intenções. Essas posturas não eram meramente rituais, mas expressões de fé e submissão profundas. Se voltarmos ao Antigo Testamento, veremos também que os profetas frequentemente se prostravam ou se ajoelhavam ao orar, expressando seu arrependimento e sua intercessão pelo povo de Israel. Em Ezequiel 9:8, o profeta, em meio ao sofrimento do povo, se prostra e clama por misericórdia. Em 1 Reis 18:42, vemos Elias, após orar fervorosamente pela chuva, se prostrando com o rosto no chão. Esses exemplos mostram que a oração prostrada era um símbolo de intercessão intensa e de um compromisso profundo com a vontade de Deus, que não dependia das circunstâncias externas, mas da sinceridade do coração. Em todos esses casos, o que fica claro é que a postura física ao orar não é um mero ato de formalismo ou convenção. Cada gesto tem um significado profundo e simboliza algo no relacionamento entre o ser humano e Deus. A postura de oração expressa mais do que uma atitude externa de reverência. Ela reflete um estado interno de humildade, entrega e confiança. Na Bíblia, vemos que tanto em momentos de sofrimento como em momentos de alegria, os indivíduos se colocavam em posições físicas específicas para expressar sua relação com Deus. Ajoelhar-se, prostrar-se, levantar as mãos. Cada uma dessas posturas tem um significado que vai além do físico. Elas são formas de se conectar com o Senhor de uma maneira profunda, de expressar adoração, arrependimento, intercessão e fé. O exemplo de Jesus no jardim de Getsêmani é, talvez, o mais poderoso de todos. Ele não estava apenas fazendo uma oração de rotina, mas estava em um momento de luta espiritual e emocional intensos. Ele sabia o que estava prestes a enfrentar. A postura de se prostrar diante de Deus foi, para ele, a forma mais pura de render-se ao Pai. Ele estava dizendo que, independentemente da dor, ele escolheria obedecer à vontade de Deus. Sua postura física era, portanto, uma manifestação visível da entrega total de sua vontade, corpo e alma. Esses exemplos bíblicos nos mostram que a oração não é algo que deve ser feito mecanicamente, sem consciência ou reverência. Ao contrário, a oração é um ato sagrado que envolve todo o nosso ser. O corpo, através da postura, torna-se uma expressão visível do que estamos sentindo e do que estamos dispostos a entregar a Deus. A postura física, portanto, tem o poder de aprofundar nossa experiência espiritual e nossa conexão com o Criador. Quando oramos, nossa postura deve refletir a sinceridade do nosso coração e a profundidade da nossa entrega. Seja ajoelhando-se, se prostrando ou levantando as mãos, cada postura deve ser um reflexo de nossa verdadeira adoração e reverência a Deus. O exemplo dos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia nos ensina que, ao orarmos, devemos colocar todo o nosso ser diante de Deus, com a mente, o coração e o corpo em perfeita harmonia, demonstrando nossa total dependência e devoção a Ele.
Ao longo das Escrituras, vemos que o corpo é mais do que uma simples embalagem para nossa alma e espírito. Ele é um instrumento fundamental que reflete o que está acontecendo em nosso interior, e isso se aplica especialmente ao momento da oração. Quando nos aproximamos de Deus em oração, nossa postura física se torna um reflexo direto do estado do nosso coração e da nossa alma. A maneira como nos posicionamos diante de Deus pode revelar se estamos genuinamente humildes, entregues ou, ao contrário, distraídos, desinteressados ou até mesmo orgulhosos. Quando olhamos para as posturas de oração mencionadas na Bíblia, vemos que elas não são apenas gestos exteriores, mas revelam a verdadeira atitude espiritual das pessoas. Cada ato de se ajoelhar, prostrar ou levantar as mãos não é apenas um reflexo da necessidade de nos submeter a Deus, mas também uma manifestação visível de nossa fé, reverência e humildade. A oração é, por excelência, um momento em que nos apresentamos diante de Deus com toda a nossa humanidade. E a maneira como nos colocamos, fisicamente, é uma forma de expressar o que estamos sentindo e acreditando em nosso coração. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1, nos lembra que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso significa que, ao orarmos, nosso corpo não deve ser visto como separado do espírito ou da mente, mas como parte integrante do nosso ato de adoração. Quando nos colocamos em uma postura de reverência, como ajoelhar-se ou se prostrar, não estamos apenas cumprindo uma formalidade, mas estamos unindo nossa mente, corpo e espírito em uma expressão completa de adoração e entrega. A postura de oração, portanto, não é algo meramente externo. Ela se origina de um estado interior que se manifesta fisicamente. Quando alguém se ajoelha, isso pode ser um reflexo de um coração quebrantado, de um espírito que se humilha diante de Deus. Quando alguém se prostra, isso pode ser um sinal de total rendição, de alguém que se reconhece como nada diante da grandeza de Deus. Quando alguém levanta as mãos, isso pode ser um símbolo de adoração, de um coração que está se entregando totalmente a Deus, com gratidão e louvor. Isso se reflete de maneira clara na história do povo de Israel. Em muitas ocasiões, o povo de Deus, ao se aproximar de seu altar, fazia atos de adoração que envolviam sua postura física. Em 2 Crônicas 28, por exemplo, vemos que o rei Josafá, diante de uma grande batalha, se prostrou com o rosto no chão, e toda a congregação de Judá fez o mesmo. Esse ato de prostração não foi apenas um gesto de humildade, mas também uma expressão de confiança total em Deus, reconhecendo que a vitória não viria de suas próprias forças, mas da mão poderosa de Deus. O povo se entregou completamente à direção divina, e a postura de se prostrar revelou sua dependência e confiança. Em contrapartida, quando o povo de Israel se afastava de Deus, suas posturas físicas também eram um reflexo de seu estado espiritual. Em várias passagens do Antigo Testamento, vemos o povo se afastando de Deus e, em consequência, sua postura diante dele se torna desleixada e irreverente. Em Isaías 1,15, Deus fala ao povo de Israel dizendo: Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isso indica que a maneira como o povo se aproximava de Deus, suas orações vazias e suas posturas desinteressadas, refletia seu afastamento espiritual. Essa dinâmica é válida também em nossa vida cotidiana. Muitas vezes, ao orarmos, nossa postura pode ser um reflexo direto da disposição do nosso coração. Orar deitado, enquanto estamos cansados e com a mente dispersa, pode sinalizar que nossa atenção e devoção a Deus estão em falta. Quando nossa oração se torna uma rotina mecanizada, muitas vezes sem foco, nossa postura tende a se tornar relaxada. O corpo, então, serve como um termômetro de nossa espiritualidade. Se estamos fisicamente relaxados, provavelmente nossa alma também está em um estado de desinteresse ou distração. Por outro lado,
Quando nos colocamos em uma posição de reverência, como nos ajoelhar, de maneira intencional e com o coração aberto, estamos criando um ambiente onde o espírito pode realmente se conectar com Deus. Isso ocorre porque, ao ajustar nossa postura física, podemos afetar nossa disposição interna. A postura de oração pode ajudar a trazer nosso foco de volta para Deus, permitindo-nos refletir sobre o quão grande e santo Ele é, e o quanto devemos nos submeter à sua vontade. Além disso, é importante entender que a postura de oração não se limita a gestos físicos específicos, como ajoelhar-se ou prostrar-se. Embora essas posturas tradicionais sejam muito significativas, a verdadeira questão está na atitude do coração. Em Filipenses 2, 10-11, Paulo nos ensina que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso não se refere apenas a uma postura física de joelhos, mas sim a uma atitude interior de submissão e reconhecimento da autoridade de Cristo. Quando nossas posturas físicas refletem nossa atitude interior, elas se tornam mais do que um simples gesto. Elas se tornam um reflexo de nosso compromisso com Deus e com sua vontade. O apóstolo Tiago também nos adverte em Tiago 4,10, dizendo: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Isso nos lembra que a verdadeira oração é aquela que nasce de um coração humilde, disposto a se submeter à vontade de Deus. E essa humildade é muitas vezes expressa fisicamente. Quando nos ajoelhamos ou nos prostramos, estamos reconhecendo nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus e afirmando nossa dependência dele. Essa conexão entre a postura e o estado espiritual não se limita apenas aos momentos de oração formal. Ela também se reflete nas pequenas atitudes diárias que tomamos. Por exemplo, quando nos aproximamos de Deus durante o dia, em momentos de louvor ou meditação, nossa postura também pode ser um reflexo da nossa atitude interna. Levantar as mãos em adoração, olhar para o céu com gratidão ou até mesmo curvar a cabeça em reverência são maneiras pelas quais podemos expressar fisicamente nossa fé e devoção. Mesmo em momentos simples do cotidiano, nossa postura pode ser uma forma de reconhecer a presença de Deus em nossa vida. Em suma, a postura física na oração é muito mais do que um gesto externo. Ela é um reflexo da atitude interna do coração. Quando nos aproximamos de Deus, nossa postura deve refletir nossa humildade, confiança e devoção. Seja ajoelhando-se, se prostrando, levantando as mãos ou simplesmente inclinando a cabeça, cada postura é uma expressão de nossa rendição ao Senhor e um reflexo da nossa entrega total a Ele. Ao orarmos, devemos nos lembrar de que nosso corpo, como o nosso coração, deve ser oferecido em adoração e reverência a Deus. E quando fazemos isso, estamos não apenas comunicando nossas palavras, mas expressando o desejo sincero de nos submeter à sua vontade e de viver de acordo com seus propósitos. A reverência física ao orar tem o poder de transformar a forma como nos conectamos com Deus. Quando tomamos uma postura reverente, nossa oração deixa de ser um simples momento de falar com Deus e se torna uma experiência de entrega e conexão profunda. A maneira como nos posicionamos fisicamente ao orar pode abrir portas espirituais e intensificar a intensidade de nossa fé, pois nossa postura está diretamente ligada à atitude de nosso coração. Ao adotarmos uma postura que expressa humildade, rendição e respeito, não apenas fortalecemos nossa oração, mas também abrimos um espaço para que Deus se mova de maneira poderosa em nossas vidas. A reverência física é mais do que um comportamento exterior ou um gesto simbólico. Ela reflete o reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos diante dele. Quando nos prostramos, nos ajoelhamos ou até mesmo levantamos as mãos, estamos dizendo com nossa postura que reconhecemos a grandeza de Deus e nossa dependência dele. O ato físico de se colocar diante de Deus com humildade é uma expressão da disposição interior de nos submeter à sua vontade e de entregar nossas preocupações, medos e desejos ao seu cuidado. Essa prática de reverência
não apenas nos aproxima de Deus, mas também tem um impacto transformador em nossa vida de oração. Muitas vezes, em meio à rotina, nos vemos orando de maneira apressada ou desconectada, sem realmente refletir sobre o momento sagrado que estamos vivendo. Mas quando tomamos a decisão de nos posicionar fisicamente de maneira reverente, nossa oração se torna mais focada, mais intensa e mais eficaz. O corpo, nesse sentido, torna-se um aliado poderoso na prática da oração. Em Salmos 95:6, somos chamados a prostrar-nos e ajoelhar-nos diante de Deus. Esse convite não é apenas para um gesto de adoração física, mas para uma atitude de humildade e reverência que vai além do corpo. Quando nos ajoelhamos ou nos prostramos, estamos reconhecendo nossa pequenez e a soberania de Deus. Não é que Deus precise desse gesto para nos ouvir, mas é um sinal de que estamos conscientes da sua grandeza e prontos para nos entregar completamente a Ele. Esse simples ato pode mudar a dinâmica de nossa oração, pois quando nos colocamos em uma posição de humildade, nossa mente e coração também se alinham com a vontade de Deus. Não podemos esquecer que nossa postura é um reflexo do estado interior de nosso espírito. Em muitos momentos, nossa oração pode se tornar uma tarefa apressada, especialmente em tempos de correria e pressão. Mas, ao decidirmos adotar uma postura reverente, estamos criando um espaço onde nossa mente e coração podem se concentrar exclusivamente em Deus. Essa concentração é vital para uma vida de oração eficaz. Ao elevarmos nosso espírito e corpo, podemos experimentar uma maior sensibilidade à presença de Deus, permitindo que Ele fale conosco de maneiras mais claras e profundas. A reverência física também é uma forma de disciplina espiritual. O corpo não apenas acompanha, mas também influencia a mente. A disciplina de se ajoelhar ou se prostrar não é apenas uma formalidade, mas uma maneira de ajudar a nossa mente a se concentrar e a nossa alma a se alinhar com Deus. Muitas vezes, as distrações da vida cotidiana podem nos afastar de uma conexão profunda com Deus. No entanto, ao tomarmos uma postura de reverência, estamos dizendo: este momento é sagrado, e eu escolho me separar de tudo ao meu redor para me conectar com o Senhor. Essa disciplina física ajuda a quebrar as distrações externas e nos leva a um estado de foco e dedicação. Quando oramos de maneira reverente, a nossa oração não se limita a palavras, mas se torna uma expressão integral de quem somos. Não estamos apenas falando com Deus, mas nos entregando a Ele por completo. O impacto dessa prática em nossa vida de oração é profundo, pois, ao nos posicionarmos fisicamente, estamos permitindo que Deus trabalhe em nós de uma forma que vai além das palavras. Nossa oração passa a ser uma expressão mais autêntica, sincera e reverente, refletindo nossa entrega total ao Senhor. Essa reverência não é uma questão de regras ou rituais, mas de abrir espaço para que Deus se mova em nossas vidas de uma maneira mais poderosa. A reverência física na oração é uma prática que nos permite entrar em sintonia com o propósito de Deus, alinhando nosso corpo, mente e espírito em um único foco, a vontade dele. Essa sintonia é essencial para uma vida de oração que seja verdadeira e eficaz. Quando nos colocamos fisicamente em uma posição de entrega, nossas orações ganham uma nova dimensão, uma profundidade espiritual que vai além das palavras que pronunciamos. Por exemplo, ao orarmos de joelhos, estamos não apenas fazendo um gesto físico, mas declarando nossa humildade diante de Deus. Estamos reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer e que nossa dependência dele é total. Ajoelhar-se é um ato de rendição, um gesto que vai além da mente e do coração, envolvendo todo o nosso ser. Esse simples gesto pode ser um poderoso ponto de conexão espiritual, ajudando-nos a nos concentrar no que realmente importa, a nossa relação com Deus. Além disso, a reverência física pode também aumentar o impacto de nossa intercessão. Quando oramos por outras pessoas, nossa postura de reverência pode ser uma expressão do nosso amor
e compaixão por elas. O ato de se ajoelhar em intercessão é uma forma de nos entregarmos completamente em favor daqueles por quem estamos orando. Isso nos lembra de que a oração é um ato de serviço e amor, e que, ao nos submeter a Deus, também estamos nos colocando a serviço dos outros. Esse tipo de entrega na oração fortalece nossa capacidade de interceder de forma eficaz, pois nos conecta com o coração de Deus, que deseja que intercedamos pelos outros. Em Efésios 3, 14 e 15, Paulo escreve: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família nos céus e na terra. Ajoelhar-se para Paulo não era apenas um gesto físico, mas uma expressão de humildade e submissão diante do Pai, reconhecendo sua autoridade sobre toda a criação. Esse gesto, por mais simples que fosse, refletia a profunda reverência de Paulo e sua confiança na soberania de Deus. A reverência física para Paulo não era apenas uma prática religiosa, mas uma maneira de se alinhar espiritualmente com a vontade de Deus. Essa prática de reverência na oração também é um convite à transformação pessoal. Quando nos apresentamos diante de Deus com reverência, não apenas nos aproximamos dele de forma mais íntima, mas também permitimos que ele nos transforme. A oração reverente é uma oportunidade para abrirmos nossos corações, nossas mentes e nossos corpos à ação do Espírito Santo. A reverência física, ao nos colocar em uma posição de humildade, permite que o Espírito trabalhe em nós, nos moldando à imagem de Cristo. Portanto, o impacto da reverência física na vida de oração não se limita apenas ao momento da oração em si, mas se estende à maneira como vivemos nossa fé. Quando nos colocamos em uma postura de humildade e reverência, estamos, de maneira prática, vivendo nossa fé de forma mais autêntica. Cada gesto de reverência, seja ao nos ajoelharmos, nos prostrarmos ou levantarmos as mãos, se torna uma expressão de nossa devoção a Deus e de nossa entrega total a Ele. Essa prática, ao longo do tempo, fortalece nossa vida de oração e nos ajuda a crescer espiritualmente, permitindo que Deus se mova de maneira mais profunda em nossas vidas. A oração, em sua essência, é uma experiência holística que envolve o corpo, a mente e o espírito. Muitas vezes, consideramos a oração apenas como um ato mental ou verbal, uma troca de palavras ou um pedido de algo a Deus. Porém, a verdadeira oração envolve todo o nosso ser, e quando alinhamos nosso corpo, mente e espírito durante o processo, a conexão com o Senhor se torna muito mais profunda e transformadora. Essa conexão entre o físico, o mental e o espiritual é essencial para a eficácia de nossa vida de oração. Quando oramos, não estamos apenas emitindo palavras ou fazendo pedidos a um ser distante. Estamos nos colocando diante de um Deus que nos criou de forma integrada, e Ele deseja que nos aproximemos dele com a totalidade do nosso ser. Deus, sendo o Criador do corpo, da mente e do espírito, entende que essas três dimensões não podem ser separadas em nossa jornada de fé. Ao orarmos, todas essas dimensões devem estar em sintonia, e nossa postura física, nossa concentração mental e nossa disposição espiritual devem estar alinhadas com o desejo de buscar a vontade de Deus. A conexão entre o corpo e a oração é muitas vezes subestimada. Em nossa sociedade moderna, onde a mente parece ser o centro das atividades humanas, temos tendência a desconsiderar o papel do corpo na oração. No entanto, a Bíblia nos ensina que o corpo deve ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo nos lembra em Romanos 12, 1. Quando adotamos uma postura física de reverência, seja ajoelhando-nos, prostrando-nos ou levantando as mãos, estamos não apenas expressando respeito a Deus, mas também utilizando nosso corpo como um canal para nossa devoção. A postura do corpo ajuda a nossa mente a se concentrar e prepara o nosso espírito para se conectar com o Senhor de maneira mais plena. Quando o corpo está alinhado com a mente e o espírito, a oração se torna uma experiência integrada. Por exemplo, quando nos ajoelhamos, a postura física de se curvar diante de Deus
pode refletir um ato interno de humildade e submissão. Esse gesto físico não é apenas uma demonstração de respeito, mas também um reflexo de uma atitude mental de reconhecimento da soberania de Deus. Assim, o corpo serve como um reflexo da nossa disposição mental e espiritual. Quando o corpo se curva, a mente se submete e o espírito se entrega ao Senhor. Essa sincronia entre corpo, mente e espírito cria um ambiente no qual a oração se torna não apenas uma prática de pedir ou de agradecer, mas um verdadeiro encontro com o Criador. O mesmo se aplica a outras posturas físicas de oração. Levantar as mãos, por exemplo, pode ser uma expressão física do desejo de receber as bênçãos de Deus e de se abrir para a sua ação em nossas vidas. Esse gesto não é apenas uma forma de adoração externa, mas também uma maneira de alinhar nossa mente e espírito com a vontade divina. Levantar as mãos representa um movimento de entrega, de abertura ao Espírito Santo, e ao fazer isso, não estamos apenas dizendo palavras, mas estamos permitindo que nossa mente se concentre na presença de Deus, enquanto nosso espírito se entrega ao seu poder transformador. Além disso, a oração também envolve a mente de uma maneira profunda. A mente é o centro dos nossos pensamentos, sentimentos e vontades, e ela deve estar focada durante o momento de oração. Em muitas passagens bíblicas, somos chamados a orar com entendimento. 1 Coríntios 14:15. Isso implica em uma oração consciente, onde a mente não está dispersa, mas atenta ao que estamos dizendo a Deus e ao que Ele deseja nos comunicar. A mente é uma ferramenta crucial para a oração, pois nos permite entender a palavra de Deus, refletir sobre os seus ensinamentos e direcionar nossos pedidos de maneira sábia e alinhada com sua vontade. Quando a mente está focada e conectada a Deus, nossa oração se torna mais eficaz e profunda, pois estamos orando com propósito e intenção. O espírito, por sua vez, é a parte mais íntima e essencial de nosso ser, aquela que está em contato direto com Deus. É o nosso espírito que realmente se conecta com o Espírito Santo, e é por meio dele que recebemos orientação e conforto divinos. Quando oramos, nosso espírito deve estar em uma posição de entrega, permitindo que Deus fale conosco e nos conduza. Muitas vezes, as palavras não são suficientes para expressar o que está em nosso espírito, mas o Senhor conhece o profundo de nossos corações, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Romanos 8:26. É aqui que a conexão entre corpo, mente e espírito se torna ainda mais clara. Quando o corpo está em uma postura reverente, isso prepara a mente para se concentrar em Deus e permite que o espírito se entregue completamente à sua presença. O corpo, ao se submeter em humildade, direciona nossa mente a focar na grandeza de Deus, enquanto o espírito se torna receptivo à direção e ao conforto do Espírito Santo. Quando essas três dimensões estão alinhadas, a oração se torna uma experiência que transcende as palavras, envolvendo toda a nossa essência e criando um espaço no qual Deus pode nos transformar. Por outro lado, quando há desconexão entre o corpo, a mente e o espírito, nossa oração pode se tornar superficial ou sem profundidade. Se oramos sem a verdadeira intenção de nos entregar a Deus, nossa mente pode estar vagando enquanto oramos, e nosso espírito pode estar fechado para o que Ele deseja nos comunicar. Quando o corpo está relaxado e a mente dispersa, nossa oração perde a potência e a eficácia, pois não estamos totalmente envolvidos no processo. A verdadeira oração exige que todo o nosso ser esteja voltado para Deus, com mente, corpo e espírito alinhados para ouvir sua voz e buscar sua presença. Quando, por exemplo, oramos de forma apressada ou distraída, sem considerar a importância do momento, estamos desconectando o corpo da mente e do espírito. A postura do corpo é um reflexo disso. Se estamos orando deitados na cama, com a mente voltada para as preocupações do dia ou a ansiedade sobre o futuro, nosso corpo está dizendo que não estamos totalmente entregues naquele momento. Nossa postura física revela se estamos realmente engajados em nossa oração
ou se estamos apenas cumprindo uma rotina. A desconexão entre corpo, mente e espírito pode minar a eficácia da oração, tornando-a uma prática mecanizada e sem poder transformador. No entanto, quando a mente está focada em Deus, quando o corpo adota uma postura de reverência e quando o espírito se entrega totalmente a Ele, nossa oração se torna uma experiência completa e poderosa. A sintonia entre essas três dimensões nos permite experimentar a presença de Deus de uma maneira profunda e transformadora. É essa conexão que nos permite não apenas pedir por nossas necessidades, mas também ouvir a voz de Deus, receber sua paz e orientação, e nos tornar mais conscientes de sua presença em nossas vidas. Assim, a conexão entre corpo, mente e espírito na oração não é apenas uma questão de técnica ou disciplina, mas de total entrega e alinhamento com Deus. Quando estamos em sintonia em todas as dimensões de nosso ser, nossa oração se torna um verdadeiro ato de adoração, onde não apenas falamos, mas também ouvimos, nos rendemos e recebemos o poder transformador de Deus. A postura física, a concentração mental e a entrega espiritual são essenciais para uma vida de oração eficaz, e quando essas três dimensões se unem, experimentamos uma conexão mais profunda com o Criador. Em resumo, orar não é apenas um ato de falar a Deus, mas de nos colocarmos diante dele com todo o nosso ser. A conexão entre corpo, mente e espírito é fundamental para que nossa oração seja profunda, verdadeira e transformadora. Ao alinhar essas três dimensões, criamos um espaço onde Deus pode se mover em nossas vidas e transformar nosso coração. A oração se torna uma experiência holística, uma comunhão que envolve todos os aspectos de quem somos e nos aproxima mais de Deus a cada momento. A oração é uma prática essencial para a vida cristã, mas, muitas vezes, ela pode se tornar uma rotina mecânica, feita apenas por obrigação. Quando isso acontece, a oração perde sua profundidade e se transforma em algo superficial, sem o verdadeiro impacto espiritual. A verdadeira oração, no entanto, deve ser um ato genuíno de adoração, um momento de conexão profunda com Deus que vai além das palavras que pronunciamos. Para que nossa oração seja genuína, precisamos mudar nossa perspectiva. Não podemos orar apenas por obrigação ou como um simples ato de pedir algo a Deus. A oração deve ser um momento onde nos entregamos completamente a Ele, expressando humildade, gratidão e reverência. Isso exige sinceridade, pois Deus não deseja palavras vazias ou fórmulas decoradas. Ele deseja um coração sincero e aberto, pronto para ouvir e ser transformado. Além disso, a postura física na oração tem um papel importante nesse processo. Quando nos ajoelhamos, nos prostramos ou levantamos as mãos, esses gestos não são apenas para cumprir um ritual, mas uma expressão de nossa entrega a Deus. Eles nos ajudam a alinhar nossa mente e espírito com nossa intenção de adorar a Deus de forma verdadeira e não superficial. Uma oração genuína também deve ser acompanhada de um coração arrependido. Quando nos aproximamos de Deus, é fundamental que reconheçamos nossas falhas e nos submetamos à sua vontade. Essa atitude de humildade e arrependimento transforma nossa oração, tornando-a uma verdadeira adoração, que não busca apenas pedir algo, mas deseja glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Transformar nossa oração de uma prática superficial para uma adoração genuína é, portanto, um convite para nos entregarmos inteiramente a Deus, permitindo que Ele nos transforme em cada momento de comunhão. Ao longo desta jornada, vimos que a oração é muito mais do que uma prática religiosa comum. Ela é uma oportunidade de nos conectar de maneira profunda com o Criador, envolvendo não apenas as palavras que expressamos, mas também a postura de nosso corpo, a disposição de nossa mente e a entrega do nosso espírito. Cada elemento da oração, seja físico, mental ou espiritual, tem o poder de aprofundar nossa experiência e transformar nossa relação com Deus. Não se trata apenas de orar de forma mecânica ou por obrigação, mas de orar com uma atitude de adoração genuína,
onde o coração, a mente e o corpo se alinham em um único propósito: glorificar a Deus. A postura física, como vimos, não é meramente um gesto de respeito, mas uma maneira de expressar nossa total rendição e humildade diante do Senhor. Quando nos posicionamos de forma reverente, estamos reconhecendo que Deus é soberano e digno de toda honra. Portanto, ao refletirmos sobre como oramos, devemos nos perguntar: nossas orações são um reflexo genuíno de nossa fé e devoção? Estamos nos aproximando de Deus com todo o nosso ser, ou estamos apenas cumprindo uma formalidade vazia? A oração verdadeira exige mais do que palavras. Ela exige um coração sincero, uma mente focada e um corpo que se coloca em humildade diante de Deus. Que nossa oração não seja apenas um hábito, mas uma expressão viva de nossa adoração. Que cada momento de oração seja uma oportunidade para nos entregar completamente a Deus, para nos conectar com Ele de maneira profunda e verdadeira. E ao fazer isso, possamos experimentar uma transformação em nossa vida espiritual que nos torne mais próximos do Senhor, mais conscientes de Sua presença e mais comprometidos com Sua vontade. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.